Olha só, questão 2 aí, galera. Uma aeronave, antes de aterrissar no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, faz uma curva no ar. Olha só, faz uma curva no ar. Então já é um movimento curvo, né, Luan? Isso, é um movimento curvo. Faz uma curva no ar, mostrando aos passageiros a bela vista da Baía de Guanabara. Suponha que essa curva seja... Deixa eu botar aqui, ó, direitinho aqui. Essa curva seja um círculo. Pô, vou circular isso, vou sublinhar isso, seja um círculo de raio 6.000 metros. E que a aeronave traça essa trajetória com velocidade de módulo constante igual. Velocidade ele deu aqui, ó, constante de módulo igual a 432 km, né, por hora na menos 1. Em relação ao solo, a aceleração centrípeta da aeronave, em relação ao solo vale em metros por segundo na menos 2 aproximadamente. Olha só, é o seguinte, vamos conversar sobre essas unidades de medida que às vezes você pode ter dúvida em relação a isso aqui, ó. Luan, eu nunca vi o que é km, quilômetros na menos por hora na menos 1, né? Quilômetros vezes hora na menos 1. Galera, lembra que se eu tiver o A elevado na menos 1, isso aqui vai inverter, vai ser 1 sobre A na 1, vai ficar 1A elevado a 1 é o A, né? Vai ficar 1 sobre A então. Então sempre que a gente tiver A na menos 1 é 1 sobre A. E o que a gente vai fazer para representar esse H elevado na menos 1? Vai ser quilômetros que multiplica o 1 sobre H, né? Só que quilômetros vezes 1 vai dar quilômetros sobre H. Ah, então quilômetros vezes H na menos 1 é quilômetros por hora, né? É a mesma coisa que quilômetros por hora. Isso, galera. É só uma outra forma de escrever quilômetros por hora, né? Ele fez essa H na menos 1 aqui, que confunde muitos alunos. Luan, tô vendo aqui também metros por segundo na menos 2. Isso, vai dar metros por segundo na menos 2. Lembra, ó, se tá na menos 2, menos vai inverter, vai ficar metros vezes S na menos 2 é 1 sobre S ao quadrado, né? A gente coloca 1 sobre aquilo que está elevado ao expoente, só que positivo. M vezes 1, M. E aqui embaixo, S ao quadrado. Nada mais é do que metros por segundo na menos 2 é igual a metros por segundo ao quadrado. Entendeu? Então, sempre que você vê isso elevado na menos alguma coisa, tem que inverter. Tá, beleza. Sabendo isso, galera, é o seguinte. Ele fala da curva, ele fala aqui do raio aqui, ele deu as informações e a gente, como candidato, a gente tem que, né, olhar e perceber que as unidades de medidas não estão de acordo. Ó, o raio em metros e a velocidade tá aqui em quilômetros por hora. Pô, tá errado, não tá? Né? Não tá aqui em consonância, não tá de acordo as unidades. O que a gente vai fazer? Passar tudo para metros por segundo. 432. Então, olha só. Agora você já percebeu isso. Eu vou falar da aceleração centrípeta agora porque vai ser importante. A aceleração centrípeta, ó, aceleração centrípeta é uma abreviação para aceleração centrípeta. Ela é dada por v ao quadrado sobre o raio da trajetória, tá bom? Olha só, quem é v, Luan? A velocidade. Anota aí, v é velocidade. V, velocidade. R é o raio da trajetória, então R é o raio. Beleza? E ACP, Luan? ACP. Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. Aquela aceleração que mantém, né, o objeto, que mantém, tá, a aeronave fazendo curva. Beleza. Então, passamos aqui a aceleração centrípeta, que já foi várias vezes aí, já caiu na UERJ, aceleração centrípeta, beleza? V de velocidade, R de raio, ACP, aceleração centrípeta, tudo bem? Agora, olha só, o seguinte, as unidades de medida pode ficar assim? Não. Nós temos que saber que para passar de quilômetros por hora, né, para metros por segundo, é o seguinte, ó, de quilômetros por hora para metros por segundo,
e de metros por segundo para quilômetros por hora, o que nós podemos fazer aí? Olha só, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Tudo bem? Então, anote isso aqui caso você ainda nunca viu isso. Quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Tá dito? Tá. Olha só. Ele me deu uma velocidade de 432 km por hora, né? 432 km por hora para metros por segundo. Eu quero passar isso aqui para metros por segundo. O que eu faço, Luan? Eu vou dividir por 3,6. Eu vou dividir por 3,6. Divide 432 por 3,6 que você vai ver. Vai dar quanto aí, Luan? Olha só, 432 dividido por 3,6, 120 metros por segundo. Então, 432 quilômetros por hora, se eu dividir por 3,6, é igual a 120 metros por segundo. Tudo bem? Então, a velocidade é essa, 120 metros por segundo. Tá, tem a velocidade. Qual é o raio da trajetória, Luan, descrita pela essa aeronave? 6.000 metros. O que ele pede? Ele pede aceleração centrípeta. Já tem velocidade, já tem o raio. Posso calcular a aceleração centrípeta tranquilamente. Então, vou vir aqui, ó. Como está dito aqui na fórmula, a aceleração centrípeta é igual V ao quadrado, mas se eu levar 120 ao quadrado, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. 120 que multiplica 120, tá? Luan, dividido por quem? Pelo raio. Quem é o raio dessa trajetória? 6.000. Então, vou vir aqui, ó, 6.000, tá? Antes de dividir os 6.000, Luan, o que eu faço? Simplifico o zero. Esse zero com esse com esse. Sobrou 60 aqui, ó, 12 vezes 12 dividido por 60. Olha só, o 12, se a gente dividir por 60, vai dar um número maneiro aí. Vamos ver aqui quanto que vai dar? Olha só, 12 dividido por 12 vai ficar igual a 1. 60 por 12 dá 5. Ó, se eu pegar 60 e dividir por 12, dá 5. Então, sobrou 5 embaixo. Luan, 12 dividido por 5 é um valor conhecido? É um valor conhecido, tá? 12 por 5 dá 2,4 metros por segundo ao quadrado. Quer ver, ó? 12 dividido por 5, tá? 2,4 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Deixa eu só confirmar aqui, ó. 12 dividido por 5. 2,4 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Aí você vai para a alternativa, ele pede metros por segundo ao quadrado, e você vê essa letra C ali, ó, 2,400, 2,400. Luan, o que é aquilo ali, hein? Aquele 2,400. Porque olha só, se eu escrever 2,4 ou eu escrever 2,00000, não importa, tá? É a mesma quantidade. Os zeros aqui depois dessa vírgula aqui, depois desse 4, não é algarismos que a gente diz que pode funcionar como algarismo significativo. Então não vai fazer diferença nenhuma aqui na questão, tá? Escrever 2,4, escrever 2,400, escrever 2,4 mil. Nesse caso é o 2,4 que está na letra C, tudo bem? Na letra C a gente marca aqui 2,400, que é igual a 2,4 metros por segundo ao quadrado. Gabarito da questão 2, letra C de casa.